Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando em BD de volta nesta feita com a missão Betel Dominical Sala dos Adultos, a missão de número 10. Esta missão vai ser ministrada no dia 8 de dezembro de 2024. E a nossa oração é que todos, em nome do Senhor Jesus, tenham condições de estar em suas igrejas, nas suas salas, nas suas respectivas salas, e que os pais, a sala dos adultos é constituída de pais, de avós, que incentivem os seus filhos a estarem na escola dominical. O departamento da escola dominical, quer dizer, praticamente um culto de ensino da escola dominical, ela não pode deixar de existir por falta de alunos. Então, nós precisamos incentivar os nossos filhos, os nossos netos, e a nós mesmos para estarmos na escola bíblica dominical. Então vamos começar a aula. Eu não queria começar a aula sem dar este aviso, esta preocupação que é a escola bíblica dominical. A lição de número 10 traz por título não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Quer dizer que só pode haver um relacionamento sadio dentro de uma sociedade sadia se esta sociedade, se este ajuntamento ele for baseado na verdade. Nada que é constituído de mentiras tem sobrevivência, tem uma longa sobrevivência, mas a sociedade que é fundamentada na verdade, com certeza ela é longeva, ela é feliz, é uma relação humana de confiança e de integridade. A verdade é fundamental. Textual: não admitirás falso rubor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Êxodo, capítulo 23, versículo de número 1. A verdade aplicada: para sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver na verdade. Bem, os objetivos da lição: citar o prejuízo de falar da vida dos outros. Infelizmente, este é um mau costume que graça em muitos lugares, e nós não podemos deixar de dizer, porque estamos tratando da nossa casa. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm este mau costume, que é de falar da vida dos outros. Ora, nós temos 66 livros na Bíblia para falarmos de vidas importantes e principalmente da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a sua vida para que tivéssemos vida e nesta vida essa nossa vida fosse empregada no benefício das relações humanas, não falando da vida alheia, principalmente mentiras. O segundo objetivo: expor a verdade como o maior requisito da vida cristã. Quer dizer, uma das virtudes que o cristão deve buscar é falar a verdade, independente de qual seja a consequência. Nós não podemos mentir, omitir e não usarmos de meias verdades. Ou é mentira ou é verdade. E o último objetivo: mostrar a relevância do nono mandamento. Qual é o nono mandamento? É não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Este não levantar falsos testemunhos ou falso testemunho contra o nosso próximo. Nós dizemos de um mandamento para cá, nós estamos tratando mais da relação horizontal, quer dizer, homem com homem, a relação humana. E essa relação humana ela só pode ser benéfica, frutífera, se ela estiver constituída do nono mandamento ou do nono mandamento, que é sempre falar a verdade. Independente se vão gostar, se não vão, a própria Bíblia diz que o justo, ele jura e mesmo com dolo, quer dizer, mesmo sofrendo prejuízo, o que quer que seja, ele não volta atrás na palavra que ele penhorou. Também, motivo de oração: ore por mais cuidado com o que falar e ouvir.
O esboço da missão, como nós temos a introdução da missão, o primeiro tópico, a proteção da honra, o segundo tópico, amando a verdade, o terceiro tópico, conselhos práticos, e a conclusão da missão, que é o fechamento com chave de ouro. Vamos começar, então, Vamos começar pela verdade prática hoje. Muitas vezes nós falamos que não temos opções, que nós não temos como mudar ou como fazer a maioria das coisas, ou muitas coisas que a Bíblia, que os mandamentos, que os preceitos, que as ordens bíblicas nos são colocadas. Eu não gostaria de usar a palavra impor, porque apesar de ser real, mas dá a impressão, algumas pessoas podem tomá-la como algo ruim. Porém, quando nós olhamos para as leis, para aqueles que ditam as leis da nossa nação, ou do estado, ou da cidade em que nós vivemos, nós podemos ver que muitas destas leis são impostas ao cidadão, e se ele não cumpri-las, ele sofrerá as sanções impostas por esses governantes. Ora, se quando nós falamos que Deus impõe, ou ordena, ou manda, por que as pessoas se impressionam com estas palavras? Nós não podemos nos impressionar. Ora, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ora, e nada mais justo dizer que Ele colocou para nós, que Ele no sentido bom, Ele impôs determinadas condições para que nós sobrevivêssemos em sociedade. E uma delas é esta. Pois veja o que o escritor, o bispo Samuel Ferreira, ele nos ensina. Ele diz assim, para sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados. Ora, Deus não nos daria algo que nós não pudéssemos fazer. Ora, e se Ele nos deu esta ordem, Ele também nos chamou para esta ordem e nos capacita, quer dizer, Ele nos dá condições para nós exercermos estas funções ou desempenharmos estas funções. O Senhor nos dá capacidades para isso. Seria injusto da parte de Deus nos deixar em determinadas condições ou limitações que a humanidade nos impõe. A humanidade, que eu digo, a nossa humanidade, como sendo seres humanos falhos, limitados. O salmista diz que nós somos, o que o Senhor conhece, a nossa estrutura, e sabe que somos pó. E sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Ora, Ele, na sua onisciência, como nós veremos na lição, Ele também sabe que nós não teríamos condições, dentro desta nossa limitação humana, de cumprirmos determinados ou de fazermos determinadas coisas. Para isso, Deus nos capacita. A capacitação vem no Novo Testamento, nós temos o derramamento do Espírito Santo, e no Antigo Testamento nós temos a função do Espírito Santo capacitando, dotando, inspirando aqueles a quem Deus chamou e dando-lhes condições de exercerem determinadas funções e cargos no Antigo Testamento. Então, veja, não há como dar desculpas da nossa incapacidade, ou usarmos a nossa incapacidade para não realizarmos, porque bem nos foi dito nesta já, na verdade, aplicada, é que o Senhor nos chama e com o chamado Ele também nos capacita. Para quê? Para andar, amar, falar e viver na verdade. Tá bem? Então, nós não temos como usar esta desculpa, não há como, como alguns, a carne é fraca, porque a lei é exigente, porque nós não teríamos condição. Aquilo que nós não tivermos nem como ser capacitados, Cristo cumpriu no seu ministério terreno e na cruz do Calvário, na sua morte substitutiva. Ele nos substituiu na cruz, Ele também obedecendo todos os mandamentos, porque nós não conseguiríamos, e fez com isso que, nos justificando, como Ele foi justo, e ele cumpriu toda a justiça, Ele nos justifica, como Paulo disse aos Romanos, no capítulo de número 5, na carta escrita aos Romanos, no capítulo de número 5. Então, veja, há desculpas? Não, porque daquilo que nós não conseguimos dentro da capacitação que Deus nos deu, o Cristo veio e cumpriu-os em nosso lugar. Cumpriu em nosso lugar todas as exigências da lei, aquilo que nós não conseguiríamos de maneira nenhuma, tá bom?
quando olhamos na introdução, nós também somos ensinados que o nono mandamento, quer dizer, a questão de não falar contra ou dar falso testemunho contra o nosso próximo, ele vai um pouco além daquilo que nós imaginamos. Não é só a questão de você falar mal, ou você difamar, ou você caluniar, ou você ser maldizente. Nós vamos ler aqui nas Sagradas Escrituras, não é por isso que é bom, a modernidade é interessante, né? Ela traz condições de nós trabalharmos com um pouco mais de agilidade, tá bom? Mas como você já viu, nós temos também a Bíblia física, quer dizer, o livro em si. Também aqui é mais agilidade para que nós possamos gastar menos tempo, vamos dizer assim. Então, por quê? Ele ressalta na introdução, ele ressalta o cuidado que devemos ter também com o que ouvimos. Veja, por quê? Porque nós não participamos de uma conversa, como nós dissemos, se eu não me engano, eu não lembro qual das aulas, foi agora a aula de número 9, eu não lembro de qual das aulas, se foi CPAD adultos, se foi a juvenis, se foi dos jovens, mas nós falamos sobre isso aqui. Nós não participamos de uma conversa na forma passiva, quer dizer, nós não participamos ou somente ouvimos, nós também participamos de uma forma ativa, quer dizer, nós estamos introduzidos dentro de uma conversa, de uma comunicação, e nós participamos. Para que haja uma conversação, é necessário haver a participação de um ou de mais receptores, e de vez em quando ele vai se transformar também no comunicador da conversa. Então nós precisamos também tomar cuidado com o que ouvimos, e nós vamos ver o porquê, e eu não quero passar o carro na frente dos bois, eu não quero me antecipar nisso. Tá bem? O tópico de número 1 diz proteção contra a honra, outra visão, outra extensão do nono mandamento. Então nós vemos a questão de que o nono mandamento não se limita somente, vamos dizer assim, não posso falar mal. Não, mas quando eu tenho a ideia de não falar mal, eu estou com este pensamento, eu estou protegendo a honra de alguém. Por quê? Mesmo sendo verdade, não é facultado a mim o direito de falar de outra. E se for mentira, não estarei espalhando uma notícia mentirosa, fantasiosa, hoje é chamada de fake, né? Fake news. Quer dizer, eu não estarei transmitindo uma notícia ou espalhando, infelizmente, nós vamos ver esta ideia contida na Bíblia, espalhando uma notícia mentirosa. E nós sabemos as consequências disso. Tá bom? Então, assim como Deus é verdade, Ele também deseja que sejamos verdadeiros. E o que é ser verdadeiro? Não é ser meio, não é ser verdadeiro nos momentos que me são convenientes. Quer dizer, em que me convém ser verdadeiro, ou que me trará algum benefício, algum lucro, alguma vantagem. Não, é eu ser verdadeiro em torno integralmente, na minha vida integral, quer dizer, em todas as áreas da minha vida e também em todos os momentos da minha vida. E nós falamos sobre isso na lição chamada Protegendo a Boca, deve ser na lição bíblica dos jovens, lição de número 9. Então nós falamos sobre isso. Proteger a boca não é, logicamente, fazer o asseio bucal, não é nada disso. Nós estamos falando de tomar cuidado como usamos o nosso aparelho fonador, quer dizer, quando nós falamos. E nós temos aqui na questão, primeira coisa é que Deus ele está olhando para nós como verdadeiro. E nós olhamos e temos e pregamos Deus como verdadeiro. Ora, então espera-se de seus filhos, de seus discípulos, que eles também sejam verdadeiros. Ora, nós temos características dos nossos pais, tanto física, moral, nós temos características, ia falar de caráter, nós temos características que herdamos dos nossos pais terrenos. E, obviamente, como filhos de Deus, nós temos também que carregar a herança como filhos, trazer características do nosso Pai Celestial. Ora, se Ele é a verdade, nós também devemos ser verdadeiros. E isto em todos os sentidos na vida do cristão. O ponto 1, a revista vai nos trazer o sistema de justiça do mundo antigo, trazendo a ideia de que
por não haver uma lei pré-determinada de proteção ou eu não quero usar palavras que dê a ideia de controlar o que os outros falam, sem querer, eu quero usar um termo sem querer dar a ideia de você cercear o que o outro fala. Mas veja bem, nós como cristãos, nós precisamos e temos a responsabilidade de tomarmos cuidado com o que falamos. Ora, não é porque nos é dado o direito constitucionalmente de falar que nós vamos falando aos borbotões, né? Nós vamos falando aí pelos, como dizia o povo antigo, pelos cotovelos. Não, de maneira alguma. Nós precisamos tomar cuidado. Nesta lição passada que eu citei, eu estou falando sobre, fala-se sobre o tempo de falar, como falar, a forma de falar, né? Momento certo de falar. Tanto é que o escritor ele é de Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes, acho que ele está errado. Capítulo 3 diz o quê? Que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Nós precisamos ter isto. E no antigo havia, como não havia uma regra, quer dizer, não se era exigido. Então vamos lá, achamos um ponto interessante para falar. Veja, não era exigido que testemunhas fossem lá e comprovassem a veracidade do dito daquele que estava acusando. Então, infelizmente, muita injustiça era cometida. Como este sistema era legal, como este sistema legal era sujeito a abusos, então Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Por isso que nós estamos falando de proteção da honra. Quer dizer, no estabelecimento do 9º mandamento, consequentemente dos 10, do decálogo, e também, como já nos foi dito em outras aulas desta matéria, sobre os 10 mandamentos, que nós estamos tratando, a questão dos mandamentos também, ela não é somente para nos proteger, mas também para protegermos e procurar protegermos também o nosso semelhante. E aí Deus, dentro do decálogo, ele coloca o 9º mandamento para quê? Para proteger a vida humana. Como eu disse muitas vezes, constituído ambientes estranhos, né? O maldizente, o caluniador, ele contamina ambientes. E eu disse que chega-se a pontos de criar ambientes até hostis, prejudiciais à integridade física de pessoas. Então, hoje, como nós vemos, as pessoas não querem pensar, eles simplesmente ouvem e saem nas ruas, infelizmente, tentando fazer justiça com suas próprias mãos. E nós precisamos tomar cuidado para que nós, como cristãos, nós não enveredamos por estas goelas, por estas vielas, por estes expedientes. Nós precisamos tomar cuidado. O cristão precisa tomar cuidado. E o cristão ele não está isento de ser tentado pelo maligno para agir desta maneira. E também, aquele dito Maria vai com os outros, infelizmente existem muitos cristãos desta maneira. Ele não para pensar, para refletir, para analisar, é mentira, é verdade, ou procurar o outro para que ele dê a sua versão e ele possa chegar a uma conclusão. E nós, como eu disse, nós como cristãos não estamos isentos de sermos tentados a isto, tá bem? Tanto a ouvir quanto a falar da vida alheia sem termos ciência de que isto é verdade ou não. Para isso, Deus instituiu o 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, tá bem? Vamos mais adiante. Nós falamos sobre o sistema, você tem a lição, você, por favor, pelo amor de Deus, leia a lição, você comprou para isso, você ganhou para isso, você tem a semana toda. Então nós temos aí, como exposto, a justiça antes do decálogo, como era feito. Antes disso, nós vamos ver que qualquer tipo de acusação era aceita sem nenhum critério, sem nenhum tipo de julgamento. Simplesmente era se julgado a vida da pessoa e daquele momento em diante ele passaria a correr até risco de vida. Tá bem? É o que nós estamos tentando dizer. Quando nós falamos cuidado com as palavras, eu vou falar do provérbio de número 26, ou capítulo 26, porque
um capítulo, vamos dizer assim, constituído de muitos provérbios acerca do maldizente, daquele que mente, daquele que calunia, daquele que faz fofocas, tá bom? Então, o provérbio 26, 20, vamos ler do versículo 18 e vamos tomar por base para que nós tratemos desse assunto. Veja o versículo 18. Como o louco que lança fogo e flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isto por brincadeira. Né? Fiz isto por brincadeira. Veja que a Bíblia não tem por inocente. Não tem. E existem muitas pessoas que gostam deste tipo de brincadeira. Tá bom? E alguns até participam de bullying. Ah, mas era brincadeira, mas era brincadeira para você. E o outro? Veja que determinadas coisas nós temos por uma broma, por brincadeira, por, achamos engraçado. Porém, nós temos que perguntar para o outro que está sofrendo esse tipo de coisa, de ação tanto da nossa parte, tanto dizendo, quanto ouvindo e participando, se ele está achando engraçado, se a pessoa está achando engraçado. Ora, não é engraçado se o outro está sofrendo. Bom, vamos mais adiante. Veja, fiz isso por brincadeira. Versículo de número 20. É este que eu quero parar também. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Todo tipo de discórdia, de briga, de pendenga, ela é, na sua maioria das vezes, produzida por quem? Pelos mexeriqueiros. Tem uma versão que diz mexeriqueiro, tem outra versão que diz, essa versão aqui que eu estou usando, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela fala não havendo maldizente, tá bem? Deixa eu ver se essa é o que eu estou dizendo, ou é a King James. Nós precisamos tomar cuidado também ao citar. Tá bem? Então nós temos aqui um versículo que diz, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Tá bem? Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. E as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Veja que esse tipo de conversa, ela é agradável. Infelizmente, ela não deveria ser para uma determinada parte da sociedade, que somos nós que estamos inseridos no contexto desta nossa sociedade. Mas ele diz aqui que sem lenha o fogo se apaga. Lógico, isso é normal, né? A não ser que você esteja fazendo fogo com outra coisa. Mas a ideia mesmo, o princípio de uma fogueira, nós temos que pensar no que vai mantê-la acesa por mais tempo, e geralmente é a lenha. Né? E ele diz aqui que sem lenha o fogo se apaga. Não havendo maldizentes, o que acontece com as contendas? Elas simplesmente cessam. Tá bom? É aquela corrente, vai passando de um para outro, vai criando elos. Se no meio do caminho achar um cristão genuíno, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai parar a conversa ali nele, nem vai mais para frente e ele nem vai ficar debatendo. Olha, não quero ouvir, e simplesmente vai embora. Simplesmente ele vai embora. O que acontece com esta corrente? Né? Alguns gostam da tal da corrente da hora de oração. Né? Eu gosto da semana da oração, que antecede a Santa Ceia. Eu gosto de algumas coisas que a igreja vem trazendo da história. Mas alguns agora têm o costume de usar essa tal de corrente de oração. Né? E alguns até fazem ameaça se você não participar. Ora, o cristão não pode ser tão menino para ser levado por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ensino. Esta é a minha opinião. Não vou falar que é humilde, que se fosse humilde eu não teria dado uma opinião. O humilde nem opina. Né? Então, esta é a minha opinião. Mas ele diz aqui que o maldizente, então vamos entrar aqui no tópico 1, 2, cuidado com as palavras. Nós já vimos que se não houver um mexeriqueiro, um maldizente, um caluniador, como diz a outra versão, não vai, as contendas cessarão. Então nós sabemos que o combustível da contenda é quem? É este tipo de cidadão. Quer dizer, é o maldizente, outras versões dizem, é o mexeriqueiro, é o caluniador. Este é o combustível, esta é a lenha da fofoca. Mas se no meio do caminho achar uma lenha verde,
ela vai parar, só vai produzir fumaça líquida. Então, encontrando no meio do caminho um cristão genuíno, ele simplesmente não vai deixar que isto prossiga. Então, o nono mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofocas que vivemos no dia a dia. Tá? E aqui, muitas vezes, o que acontece? Nós fazemos com que a pessoa se anime a continuar fofocando. Quando nós simplesmente falamos, é assim mais ou menos, é verdade? Puxa vida, hein? Rapaz, não diga. Fulano fez isso, e nós vamos alimentando, nós vamos incentivando o caluniador. E ele simplesmente abre a sua bocarra e ele vai falando o que ele bem entende. Às vezes ele está até mentindo. 90%, como diz nós temos o costume de dizer da rádio peão, né? Ela aumenta, mas não inventa. O problema todo é esse. O problema é que o mexeriqueiro, como ele vê que a sua prédica está agradando, ele vai querer florear a sua conversa. E aí virão aumentos e ridículos, e você não está prestando atenção. Você está fomentando este tipo de conversa. E o nono mandamento me diz que isto também é pecado, que isto também é transgressão, e eu preciso tomar cuidado com as mentiras e fofocas que vivemos no dia a dia. Tá bem? E às vezes até cristãos piedosos, por aquela, eu não queria magoar, eu não quero magoar ninguém, eu não quero deixar ninguém triste, eu não queria deixar o irmão irritado comigo, nós simplesmente damos corda para esse tipo de coisa. Nós permitimos que o caluniador dê vazão às suas calúnias, às suas mentiras, às suas maldições, porque o maldizente maldiz. Se ele maldiz, é uma maldição. Então nós precisamos tomar cuidado para não incentivar. Às vezes, até com aquele desejo de não magoar, nós vamos criando um monstro que é o caluniador. E daqui a pouco ele vai estar com 1, com 2, com 3, daqui a pouco tem uma plateia em volta dele e ele simplesmente vai destilando, né? Ou destilando. Destilado deve ser a bebida, né? O destilado disso, daqui. Eu não me lembro agora se é com isso, se é com destilar e destilar. Eu vou procurar aqui até o final da aula, a gente acha. Então vejam bem, nós precisamos tomar cuidado. Veja, até não falar, agora é destilar ou destilar. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Tá bem? Ou pode ser a mesma palavra para ambos. São questões que nós precisamos nos ater e procurar. Tá bom? Veja, está falando muito mais do que falar casualmente da vida de alguém. Está falando de prejudicar a reputação de algumas pessoas através de comentários que não nos dizem respeito, nem que seja verdade. O cristão não pode participar desse tipo de coisa. Porém, o problema aqui maior é que prejudica a reputação de alguém. E ninguém quer ter a sua reputação prejudicada. Ora, e no final o que simplesmente dizem? Me desculpa, eu não sabia, eu acreditei em fulano. Ora, irmãos, existem situações, vão chegar em situações, eu me lembro ainda, no começo da minha fé, eu ouvi um testemunho assim, que um determinado irmão, independente se era homem ou se era mulher, levantou alguma coisa acerca de outro irmão. Tá? A tal ponto do tipo de comentário tomar uma proporção tão grande que este irmão, ele infelizmente foi levado a um hospital. Por quê? Aquilo que foi falado a respeito dele era algo que colocou por terra aquilo que ele construiu por décadas, que é a sua reputação. E nós temos que entender que muitas vezes vai influenciar na casa da pessoa. Os seus filhos, ele tem uma reputação com os seus filhos, a sua esposa, ele tem ou o marido, ele tem ou ela tem uma reputação, um nome a zelar. E esse irmão essa pessoa foi levada até o hospital muito mal, muito mal. E quando a pessoa se apercebeu daquilo que ela havia feito, ela simplesmente achou que uma desculpa, um pedido de desculpa, de perdão, resolveria tudo. E aquele irmão, ele pega um dos travesseiros, ele estava num hospital constituído de andares, ele estava num determinado andar desse hospital.
Ele simplesmente pega o seu travesseiro e ele abre o travesseiro. Dentro tinha aquelas esferas pequenas, minúsculas de isopor. E ele simplesmente abre aquilo ao vento. Agora imagina, aquelas minúsculas esferas de isopor ao vento. Ora, ele falou, um falou para o outro assim, eu te perdoo, mas tente recolher junte por favor o recheio do meu travesseiro novamente. Ela disse, não tem condição. A outra pessoa disse, não tem condição. Foi o que ele disse. Ele falou assim, então, assim você fez com a minha vida, a minha reputação, você destruiu. E eu não vou conseguir mais juntar. E depois, infelizmente, esse irmão não saiu do hospital. Tá? E não continuou como funcionário. Tá? Ele simplesmente não resistiu ao que fizeram ao seu coração. Então, cristão, pelo amor de Deus, nós precisamos tomar cuidado. Tá? Não, mas eu não vou falar, mas você pode dar ouvido. Existem pessoas que, nós vamos ver aqui, no decorrer da lição, que o ouvir também é prejudicial, porque vai ocasionar, vai ter uma consequência na nossa mente a questão do ouvir. E nós precisamos tomar cuidado. E está no tópico de número 3, aqui assim, ó, cuidado com o que se ouve. O outro lado da questão é tão errado quanto dizer algo acerca de alguém. Deixa eu ler de novo, desculpa. O outro lado da questão é que, tão errado quanto dizer algo acerca de alguém, é prestar-se ao serviço de ouvir. Veja, interessante é que eu já falei, que quanto mais nós damos ouvidos, mais a pessoa é incentivada, ainda que não seja a sua intenção, ou às vezes também é a intenção do outro, porque gosta de se manter informado, né? Gosta de se manter informado, mas só acerca da vida alheia, e ele vai dando cordas para que esse cidadão, ele se chegue, ele construa algo nocivo para a vida dele. Tá bem? O outro ponto que eu gostaria de expor é este aqui também. É muito comum, ao ouvirmos algo acerca de alguém, fazermos determinados julgamentos, porque ficamos envolvidos neste pecado. O que seria isso aqui? Aquilo que nós chamamos de preconceitos. Nós vamos preconceber uma ideia acerca de alguém que muitas vezes nós nem conhecemos. Nós nem sabemos quem é a pessoa. E o problema de participar como ouvinte é que, ao entrar pelos nossos canais auriculares, quer dizer, através dos nossos ouvidos, o cérebro ele vai trabalhar prontamente para conceber uma ideia daquilo que ele está recebendo, daquela informação que ela está recebendo. E se nós também não tivermos determinados escrúpulos na nossa vida, nós chegaremos a conclusões nocivas e prejudiciais daquela pessoa que nos está sendo trazida. Então, a melhor coisa é que as pessoas saibam que, ao chegarem nós com determinadas coisas, eles não vão achar guarida. Então, consequentemente, eles nem virão até nós com certas conversas. Tá bem? Porque o problema de ouvir é que o cérebro vai pensar. Ele vai automaticamente processar aquela informação e tirar conclusões. Que, como o escritor diz aqui, determinados julgamentos são as preconcepções, da onde vem o preconceito ou preconceito. É um conceito antecipado, é um conceito, como se diz assim, apressado, sem noção de juízo. E nós acabamos cometendo erros. Tá? É daí que vem a ideia da preconcepção, tá? do preconceito. Ouve-se muito hoje em dia, e o que é bom, nós combatemos todo tipo de preconceito. Porém, a ideia de preconceito ela vai dar esta ideia de preconceber o juízo de alguém, sem levar em consideração a sua reputação, a sua história, a sua vida, suas condições, tá bem? E nem chegando a determinadas conclusões, não é cabido a nós, a não ser que nós estamos dentro da situação em que a Bíblia me dá o direito de fazer um juízo, mas o juízo tem que ser segundo a reta justiça, não pode ser pela minha justiça. Eu não posso estar baseado na minha justiça, nas minhas concepções, no que eu acho, nas minhas opiniões. Quando a Bíblia me dá o direito de julgar, ela está falando de julgar segundo o que ela instrui, segundo o que ela ensina.
Tá bom? Então nós vemos aqui que o problema é que alguém, quando ouvimos acerca de alguém, nós fazemos o quê? Fazemos determinados julgamentos. Por quê? Porque ficamos envolvidos neste pecado. Tá? E a tendência, existem alguns comentários que suscitam até a nossa ira. Existem coisas que nós vemos, que nós ouvimos, e nós não sabemos se é verdade. E isso aí aflora de uma maneira que nós precisamos tomar cuidado. Porque os nossos preconceitos, às vezes, vai entendendo bem como eu estou falando, preconceito, as nossas preconcepções, os nossos julgamentos, às vezes, eles não ficam somente na mente, mas nós concretizamos falando, tá? Ela vem para o concreto, não fica só no abstrato, só na ideia. Nós falamos e às vezes alguns até agem, tá bem? E nós precisamos tomar cuidado para que os nossos julgamentos eles não sejam baseados na nossa justiça, tá bem? Nem nas nossas opiniões. Quando nós chegamos, se precisamos, se nos é dado este direito, veja que também a Bíblia nos diz que nós não fomos constituídos juízes sobre os nossos irmãos e nem sobre ninguém, não nos é facultado este direito, não nos é outorgado este direito. Tá bem? Então, mas eu vou julgar quando eu estiver numa questão, vamos dizer aí, espiritual. E às vezes, quando chego a uma conclusão, às vezes eu não preciso nem emitir a minha opinião, a minha conclusão. Tá bem? Por quê? Alguma situação vai trazer à tona, à baila aquilo que está acontecendo. Tá bem? Então precisamos tomar cuidado para não participarmos dessas conversas, para não sermos enredados e os nossos sentimentos, um tanto quanto primitivos, aflorem. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado não está só em falar, mas em receber estas informações. Porque ao recebermos, nós estamos insuflando o irmão contra o outro, nós estamos provocando a Deus, nós vamos ver mais adiante, e nós estamos contaminando a nossa mente com ideias que nós não deveríamos conceber a respeito de ninguém. Não estou falando só de irmãos, cristão para cristão, nós não podemos fazer isso com ninguém. Tá bom? Vamos mais adiante, nós falamos no ponto número 3, e aqui a ideia é precisamos ter foco na missão, precisamos ter cuidado com tudo aquilo que a nossa boca profere, porque Deus está atento também com aquilo que sai da nossa boca. Aí eu coloquei aqui, por quê? Amando a verdade. É o ponto de número 2. Para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter, que deve sempre fazer parte do nosso agir e falar. Quer dizer que agir com verdade, primeiro, não é opção, não é circunstancial, como eu já disse no início da aula, nós não podemos agir conforme circunstâncias, situações, tá bem? E também não é errado nós agirmos quando, como eu já disse, agora eu estou lembrando, quando nos é conveniente, quando nós ganhamos alguma coisa, quando somos beneficiados, ou quando nós temos a enganosa sensação de que aquilo vai nos eximir de qualquer responsabilidade. E não vai. Então vejam bem, ser verdadeiro ou falar a verdade ou ser verdadeiro é uma questão de caráter, deve fazer parte do nosso agir e falar. Deve ser normal, assim como respirar, assim como nos alimentarmos no mínimo 3 vezes ao dia. Isso é uma coisa que que faz parte, né, da nossa vivência humana, da nossa vida, é o básico para nós vivermos. Ora, falar a verdade também tem que fazer parte do nosso caráter, é questão também de vida. Aqui, no caso, uma vida moral, uma vida social e também uma vida espiritual, porque a nossa vida social ela vai interferir grandemente na nossa vida espiritual, ou a nossa vida espiritual ela deve envolver todas as esferas da nossa vida. Tá bem? Nós não podemos ser espirituais somente dentro da igreja, tá bom? Somente dentro de um recinto religioso. Isto não é bom quando nós agimos assim. Então não é opção,
não é circunstancial, quer dizer, eu não posso agir conforme as circunstâncias, conforme as situações, e também não posso ser verdadeiro quando me é conveniente, porque aí eu já também não estou sendo verdadeiro. Se eu uso a verdade como conveniência, como convém a mim, eu estou sendo o quê? Um mentiroso. Um mentiroso. Tá bom? Aí eu me pergunto de novo, por quê? Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. A partir do momento em que eu estou usando a mentira, ou a mentira como um subterfúgio, como um esconderijo, como uma forma de tentar me proteger, eu estou servindo ao pai dela. Assim que quando eu uso a verdade, ou a verdade ela faz parte do meu caráter, e nós vemos no primeiro tópico que Deus é a verdade, e Jesus Cristo expressa isso também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou muitas vezes nós vamos ver a Bíblia citando Cristo como a verdade, João 17, enfim, muitos versículos que vão nos trazer esta característica, e quando nós fazemos, a nossa vida é baseada na verdade, nós estamos transmitindo ao mundo que somos filhos da verdade. E quem é a verdade? Deus. Consequentemente, o oposto também é verdadeiro. Quer dizer, quando eu vou viver a mentira, ou eu vivo na mentira, não em uma mentira, mas a mentira constantemente na minha vida, eu estou servindo ao pai dela. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Veja, por trás de toda mentira está o diabo orquestrando a vida daqueles de quem, de alguma maneira, se sujeitaram ao seu habilidoso engano. Quando nós falamos da aula sobre não furtarás, nós vimos que uma das formas também de furtar é através do engano. É através do engano. E veja que ele diz, o seu habilidoso engano, o que ele rouba? Ele rouba a paz, ele rouba a vida, ele rouba a tranquilidade, ele rouba convivência, ele rouba tudo. O diabo é aquele ser que ele te dá um ovo e na hora de cobrar ele vai te cobrar uma galinha. Isso eu ouço desde menino. Eu não sei se é verdade, mas também não é fake news, tá bom? Existem coisas que você vai fazer uso, que alguém vai te ceder, que alguém vai te emprestar ou aparentemente te doar, mas no final ele vai lançar na sua face ou ele vai querer algo em troca. Ah, porque eu fiz isso por você. E nunca vai ser no mesmo montante. O retorno nunca é no mesmo montante, na mesma proporção. Bem, a maioria esmagadora das vezes, nós vamos ver que quando ele vem exigir o favor contrário, por isso eu disse que o diabo ele dá um ovo e rouba uma galinha. Na hora de te pedir, ele vai te pedir uma galinha. Veja, é totalmente desproporcional. Por quê? Porque essa galinha vai botar muitos e muitos ovos. E você ficará desprovido. Se você não tiver outra galinha, você vai ter que comer arroz e feijão puro. Só para concluirmos a questão aqui dessa ideia. Então, preste atenção. A partir desse momento, por trás de toda mentira está quem? Fazendo o quê? Orquestrando, não somente a mentira, mas a partir do momento em que nós fazemos o uso da mentira, a nossa vida, a partir dali, o que vai acontecer? Porque para toda mentira, o mentiroso ele tem que inventar outra mentira, ou outras mentiras. Uma mentira sempre para cobrir a outra. Isso vai virar uma bola de neve. A sua vida será dirigida, orquestrada, será manipulada pelo pai da mentira, porque ele vai ficar jogando isso na sua cara constantemente. E como você não vai ter coragem de confessar, outra vez eu vou usar a palavra maioria, a maioria das pessoas que fazem uso desse expediente, da mentira, ele não tem depois como se retratar. Muitos não têm coragem de dizer, olha, tudo isso que aconteceu aqui até agora foi uma mentira. Então eu quero pedir perdão para seria o certo, é o certo a se fazer. Se eu e você fazemos uso deste tipo de vida, que é a mentira, nós precisamos, num determinado tempo, pararmos, reconhecermos a nossa falha, pedirmos perdão, confessarmos e começar tudo de novo. Mas, irmão, a minha mentira pode me trazer hora, querido. Se você quiser entrar no céu, você tem que se reconciliar com Deus. Se nós quisermos entrar no céu, nós precisamos nos acertar com Deus. Então, o que você prefere? Não perder o cargo ou não perder a vida eterna?
para não perder o cargo, você fica com sua mentira, fica sem a vida eterna. Aí você perde o cargo, sua posição, talvez, sei lá, o que você construiu em cima da mentira, mas você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Zaqueu falou o quê? O que Zaqueu falou? Eu restituo 4 vezes mais. Eu preciso acertar a minha vida com o Senhor. Eu quero essa salvação que o Senhor está pregando. Então nós precisamos escolher. Ou vivemos uma mentira, passamos vergonha 3, 4 vezes, 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou passamos a eternidade no inferno. É o problema nosso. Tá bom? Por quê? Porque o diabo vai passar a orquestrar a vida desta pessoa. Né? Nós vemos também por que nós precisamos, assim como a mentira, ela procede de Satanás, ele é o pai da mentira, de onde vem a verdade? O tópico 2.2, a verdade vem de Deus. Eu peguei o último parágrafo para dizer assim, quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus, a honestidade, o amor e tudo que é correto flui naturalmente em nossos relacionamentos com as pessoas. Então vejam bem, a partir do momento em que eu tenho uma ligação com Deus, vamos usar aí um linguajar popular, eu sou carne e unha com Deus, eu sou chegado, vamos dizer assim, eu estou próximo de Deus, intrinsecamente ligado a Deus, intrinsecamente ligado, o que acontece? O caráter de Deus, ele também vai resplandecer na minha vida. E o que é que vai aparecer? Honestidade, amor e tudo que é correto, sabe? Flui naturalmente, como se fosse parte da minha vida, como se fosse parte da vida da pessoa que está ligado com Deus. Todo o caráter de Deus, ou todas as características de Deus que são comunicáveis, nós vamos ver algumas, nós vamos ver a personalidade de Deus, nós vamos ver algumas... uma parte da personalidade de Deus ou da Trindade que não nos é comunicada, nem a nós e nem a ninguém da criação, seja mortal, seja imortal. Tá bom? Veja que eu não usei o termo eterno. Eterno é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os demais são todas criaturas. Mas o anjo não morre, mas também não é eterno, ele é imortal. E toda a classe angelical, seja anjo, arcanjos, querubins, serafins, eles são imortais. A nossa alma teve um princípio. Quando começa, nós como cristãos, obviamente, vamos bater sempre nessa tecla. A partir do momento da vida iniciada no ventre, esta alma também está ali. Já é uma alma vivente, já é um ser vivente. Por isso que nós não agimos contra o cristão verdadeiro, biblicamente genuíno. Ele, obviamente, vai se opor a esse tipo de questão. Bom, se há algum cristão que ele é a favor desse tipo de coisa, de maneira alguma ele pode se dizer cristão genuíno. Ele pode ser um crente, cristão nunca, porque crente até o diabo é. Bem? Então vamos mais adiante. O caráter de Deus, quer dizer, a honestidade, o amor e tudo que é correto flui naturalmente. O crente não precisa forçar a parecer, tentar se parecer com isto. Não, isto vai fazer parte, como eu já disse em outra aula, veja que o falar de Pedro entrega Pedro. E saiu naturalmente. Ele só estava batendo um papo, conversando com o pessoal em volta de uma fogueira. E alguém olha para ele e diz, você é um deles, porque a tua fala te condena. Neste caso aqui, a fala. Veja que foi algo que as pessoas ouviram. Tá? Na questão do caráter, as pessoas, o nosso caráter, como ele é feito no falar, não só no falar, mas principalmente no agir. Essas características de moral, de honestidade, de amor, que Deus é amor, né? Não estou falando da denominação, estou falando da Bíblia, diz que Deus é amor. Então vejam bem, isso vai ser natural, vai assim naturalmente, sabe? Como se fosse um it da nossa vida, né? Assim como a simpatia flui, eu não preciso, a pessoa simpática ela não precisa forçar para se mostrar simpática, naturalmente, e o antipático também é a mesma coisa, o empático também é a mesma coisa. Então existem características que fluem naturalmente da vida da pessoa, ela não precisa. E se nós temos uma vida espiritual sadia com Deus, uma vida intrinsecamente ligada com Deus, essas características de Deus vão fluir naturalmente da nossa vida
também. Aí você me pergunta por quê? Porque Cristo é a verdade que liberta. Então só existe uma forma de nós participarmos destas características, sendo libertos. Ó, clássico, João 8,32, que conhecereis a verdade vos libertará. Assim como a ideia da mentira aprisionando, a verdade liberta. Por que a mentira aprisiona? Como eu já disse, as pessoas terão que inventar outras mentiras, às vezes maiores, para cobrir as mentiras anteriores. A verdade é o oposto da mentira. Como a mentira aprisiona, o que a verdade faz? Liberta. Por que Cristo é a verdade que liberta? Primeiro, porque somente Cristo pode libertar. Não existe uma outra forma, uma outra filosofia, seja um pensamento, um mantra, uma reza, o que quer que seja que liberta o homem. Porque somente Cristo liberta. Primeiro, o Escritor nos diz que Ele é o Criador de tudo. E, obviamente, como Criador, Ele conhece as suas criaturas, tanto por dentro quanto por fora. Então, Ele sabe onde está o defeito, onde está a quebradura. E somente Ele vai saber e somente Ele pode consertar. Então, como Criador de tudo, Ele é quem liberta. Ele pode libertar porque Ele conhece as nossas prisões. Conhece as nossas prisões. Depois, não apenas isso, Ele é Deus. Então, como Deus, também Ele é o quê? Ele é Senhor, Ele é soberano. E Ele, nós podemos usar a característica divina, o Deus como pai. E qual é o pai que não quer ajudar o seu filho a melhorar? Ora, se os nossos pais terrenos lutaram da forma deles para nos melhorarem ou para tentarem nos ajudar, Deus também, como Deus, Pai, Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo então, para nos ajudar. Cristo vai tentar, não, Ele já fez, já conquistou toda a libertação para o ser humano, e cabe ao ser humano receber esta libertação e vivê-la. Tá bom? Depois, Cristo é a verdade absoluta. Veja, nós podemos usar a questão da verdade relativa em algumas coisas. Claro, o que é a verdade de determinadas religiões, para mim, é relativo. Porém, o cristianismo, ele tem Cristo como uma verdade absoluta. Esta verdade nos é ensinada através do livro que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é imutável, ela é inerrante, tá bem? E ela é eterna. Então, prestem bem atenção. Quando nós falamos de absolutismo, nós batemos o martelo na questão bíblica. A Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é imutável. Então, para nós, ela é a verdade absoluta. Falem o que quiserem. De quando em vez aparecem aí alguns doutores que tentam encontrar erros. E, obviamente, veja, um dos maiores problemas de asseverar-se a verdade, de se manter firme naquilo que você acredita, é que serão poucos, principalmente quando você abraça tanto a Cristo quanto a Bíblia, que serão poucos os que virão te ajudar. Mas tenta atacar a Bíblia, tenta atacar o cristianismo, tenta atacar os cristãos, e você terá uma gama gigantesca de apoiadores. Por que se cresce tanto? Ninguém mexe com outras religiões. Ninguém mexe. Mas o cristianismo, o pessoal gosta. Aí eles zombam da Bíblia, zombam de Cristo, zombam dos cristãos, porque sabem que o cristão não vai reagir. Outros vão. Por que eles são ressabiados? Por que eles ficam velhacos? Por que eles são velhacos? Porque eles sabem que alguma, principalmente uma, vai reagir. Então eles ficam caladinhos. Eles não são homens para mexer com eles. Ele vai mexer com Cristo, porque sabe que Cristo não é vingativo. Cristo não é vingativo. Pelo contrário, na cruz do Calvário, olha a ideia que nos transmite Cristo. Perdoa-os, porque não sabe. Estevão foi um aluno exemplar. Ao ser apedrejado, ele também diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos tomar cuidado nisso aqui. O absolutismo do cristão é Bíblia.
Bem, é Bíblia. Quanto à Bíblia, nós somos absolutistas. Não se entra relativismo, não se entra nenhum tipo de ismo. Pelo menos para nós que procuramos defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Então a Bíblia para nós e Cristo é a verdade absoluta. Mesmo porque procure na história da humanidade. Eu vi até um vídeo esses dias. Alguns podem até tê-lo como brincadeira, mas a minha filhada mãe dizia assim, é brincando que se diz as verdades. Ela dizia isso para mim. Então alguém fala assim, eu não acredito em Jesus Cristo. Não. Por que você sabe de tal coisa? E quando ele foi citar a divisão da história humana, que se divide em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, ele é forçosamente levado, vamos dizer assim, a pelo menos pronunciar que mesmo ele não querendo aceitar a verdade, ele tem que citar. Porque ele tem que falar que a história é dividida em quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou não? Ora, esta é uma prova cabal, vamos dizer, de que Cristo realmente existiu. Senão a história não seria dividida. Os seres humanos teriam um prazer gigantesco de usar outro nome no lugar de Cristo, mas eles não podem. Eles não podem. Tá bem? Até historiadores, livros disso, livro daquilo, ele tem que trazer que a história é dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Se ele mudar para EC, vai ser era cristã, que é agora o tempo em que vivemos, que é a era cristã. AD, ano do homem, quem é este? O ano do homem, quem é o filho do homem? Cristo. Quer dizer, ele não vai ter como fugir de uma realidade. Então, Cristo é a verdade absoluta. Ele é o caminho completo e suficiente. Que nós sabemos que ele é o caminho completo, nós já temos ideia. Porém, veja, aqui vai falar da suficiência da pessoa de Cristo na vida do cristão ou de qualquer ser humano que vá abraçá-lo como salvador de sua vida. Ele não precisará de complementos, ele não precisará de ninguém, homem ou não, humano ou inumano, mortal ou imortal, para acrescentar a história, para completar Cristo, porque Cristo, ele diz aqui, Jesus Cristo o caminho é completo e suficiente. O que é suficiente? Suficiente é alguma coisa que me basta, que me deixa satisfeito, que me deixa completo, que me deixa pleno. Então, veja bem, a ideia um almoço, a pessoa já comeu, tá? E comeu bem. Quando alguém lhe servir mais, o que ele vai dizer? Para mim, eu estou satisfeito. Ele está dizendo, para mim basta, é o suficiente, eu não preciso de mais nada. Eu já estou saciado. Então, a ideia de suficiência é algo que vem para mim, que me completa, que me deixa pleno, que me deixa satisfeito. Essa é a ideia de suficiência. Quando eu olho para Cristo, eu tenho que, o cristão precisa entender de que ele é suficiente. Eu não preciso de mais ninguém. De ninguém. Ninguém. Nem homem, nem mulher, nem anjo, nem arcanjo, nada. Ninguém. Filósofo ou criador de religião, não. Fundador de religião, não. Cristo é suficiente para mim. Então, quando eu olho também, o escritor me diz que Jesus Cristo é a verdade. Se ele é a verdade, ele liberta e santifica. Nós já citamos João 8,32. Mas veja, o interessante é que ele diz aqui que Cristo é a verdade que liberta. Vou só relembrar que o pecado aprisiona, Cristo liberta. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Agora não estou falando de contexto, disso, daquilo, de quem Jesus Cristo está falando. Eu sei o contexto de João capítulo 10, tá bom? Mas eu quero a ideia agora de que Jesus Cristo vem para libertar. Que Jesus Cristo, ele fala o quê? Eu vim para dar vida e vida com abundância. Quer dizer, eu vim para te libertar da morte. Mas então ninguém morre. Não é esta morte. É a segunda morte, a condenação eterna. Então Jesus Cristo é a verdade. Verdade que liberta e santifica. Quer dizer, vai fazer de mim uma nova criatura. Vai regenerar a minha vida. Vai regenerar completamente. Dentro da tricotomia. Espírito, alma e corpo. Veja que o espírito, mas alma e corpo serão o quê?
serão transformados, tanto o meu psique, o meu homem interior, quanto a minha vida fora. Estou crucificado com Cristo, mas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, o quê? Agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Veja que interessante. Paulo, ele é claro em dizer que Cristo santifica o homem completamente. Tá bem? Toda a sua constituição, espírito, alma e corpo. Este homem, ele é transformado. Tá bom? Então, nós vimos que para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter, deve sempre fazer parte do nosso agir e falar. O quê? Ou em que eu vou me basear para ter, eu vou alicerçar a minha trajetória? 3 conselhos práticos. Então, o 9º mandamento tem como objetivo principal defender a honra humana. Veja que não tem só a ideia de proteger quem obedece, mas aquele que tem ciência, conhecimento do 9º mandamento, ele também será levado a quê? A defender a honra de outros. Tá bom? Por isso que lá no texto áureo, na verdade, no texto áureo, nós vamos ver um versículo que diz para eu não colocar a minha mão junto com o injusto, junto com o ímpio, para levantar falsos testemunhos contra ninguém, para não ser uma falsa testemunha. Porque a minha vida como cristão, o meu falar, o meu proceder tem que ser para quê? Para defender a honra humana. Tá? Por isso que, independente do ser humano que é levado às raias da justiça, ele tem direito, mesmo que nós sabemos que ele deva ter, que ele possa ter cometido um crime, mas não lhe pode ser retirado o direito de defesa ou de um julgamento justo. Vê, se um ser humano, se um juiz, ele tem essa ideia, se nós... É bem parca essa visão aqui, né? Ela é bastante seletiva às vezes também. Mas Deus, ele é justo. Então nós vemos que, independente do que o ser humano fizer, ele vai dar o direito dele se defender. E como ele não consegue, o que ele nos deu? Um advogado perante ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vejam bem, quando nós pensamos no 9º mandamento, eu preciso me lembrar que eu tenho que fazer a minha primeira visão, a minha primeira concepção, o meu preconceito, ele tem que ser de quê? De que eu preciso defender a honra, independente se vai ser tantos anos de prisão, se vão ser dezenas de anos na prisão, se será em outros países aí, até o fim da vida, não interessa. Mas tudo isso tem que ser feito com honra, protegendo a honra. Eu não posso zombar, escarnecer, humilhar, arrebentar a pessoa. Não, eu não estou ali para isso. Ninguém está ali para isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. Mas levá-lo à justiça, e se a justiça for a condenação, que seja uma condenação justa e também cabível dentro do procedimento do indivíduo. Porém, ele tem que ser julgado. Ele tem que ser julgado e ele tem que ser sancionado, imposta como que eu posso dizer? Não um castigo, que é... Bom, vamos ficar com esse nome. Tem que ser imposto uma sanção aí, seja o cerceamento de sua liberdade, seja o que for. Bom, o que for. E o tempo será determinado por um juiz justo. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque toda base, toda lei, ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras. Se você pegar todas as leis, você vai ver que toda ela é fundamentada nas leis de Deus. Nas leis de Deus. Por isso fica difícil. Esses homens podem até tirar objetos. Mas como é que eles vão fazer com a lei? Com as constituições dos países? A maioria deles tem um até que coloca na parede. Nós confiamos em Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. E muitas vezes até não é que nós seremos coniventes ou seremos aí, nos conformamos. Não estou pregando aqui o conformismo, mas também não a rebelião, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que determinado... José só pede a túnica. Só a túnica era algo visível, um presente que seu pai havia lhe dado. Mas aquilo que Deus havia
prometido a ele e até revelado aos sonhos, em sonhos, os homens não puderam tirar. Então veja que você pode até matar, mas não pode matar uma ideia. Você não pode matar uma ideia. Você não pode matar você não pode matar o cristianismo. Eles nunca vão conseguir apagar, varrer o cristianismo, a não ser que eles estimam 90% não exagero, né? Sei lá, 30% da população do mundo mundial. Ora, porque é uma ideia, ainda que me tirem todos os livros, onde que ela está gravada? Ela está gravada no meu coração. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, se a palavra está escondida no coração, a hora que você precisar, mesmo não tendo um livro físico, ela vai fluir da sua boca naturalmente, porque você tem dentro de ti. Tá bom? Então, muitas vezes, nós vemos a ideia dos homens tentando, tirando alguns objetos que lembram o cristianismo. É ruim isso? É muito ruim. Mas o importante, acima disto, o que está acima disto, é que o cristianismo esteja nele. E outra, ainda que ele destrua a ideia cristianismo, ele não pode. A doutrina, a lição cristianismo que nos foi dada por Cristo e desde o Antigo Testamento não pode ser tirada de nós, a não ser que nos tirem o fôlego de vida. Fora isso, o cristianismo estará sempre vivo, sempre vivo. É por isso que nós precisamos fazer com que esta ideia do nono mandamento e de todos os mandamentos e do cristianismo do Novo Testamento, ela esteja gravada de forma indelével no coração dos nossos alunos, tá bem? Preservando a boa reputação, nós já falamos sobre isso, a proteção da honra é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade. Esta é a ideia principal, né? Porque a partir do momento em que nós honramos o outro, nós estamos nos precavendo de não transgredir contra os seus direitos. Não somente contra os seus direitos, mas contra a sua humanidade, a sua existência. Quando nós procuramos preservar a boa reputação do nosso semelhante, nós estamos contribuindo para quê? Para uma boa convivência social. Uma boa convivência. Eu já falei alguns dias atrás que o meu direito vai até onde começa o do meu semelhante. Eu não posso transpor limites. Eu não posso transpor. Por quê? Porque o perigo da violação o perigo da violação do mandamento. É muito comum as pessoas mentirem, principalmente quando buscam o próprio benefício. Então veja, aqui está a lei da conveniência. Eu estou procurando o que me é bom, o que me faz bem. Então eu estou sendo conveniente. É o que eu estou dizendo desde o princípio. Mas qual é o problema? O problema é quando esse limite é ultrapassado. Quando nós ultrapassamos direitos, limites, barreiras, que elas estão colocadas moralmente, você não tem um acerto, mas o caráter e a moral e os bons costumes e os bons relacionamentos me fazem lembrar desses limites, eu não ultrapasso. Mas a partir do momento em que, principalmente por causa da minha conveniência, do que me convém, eu ultrapasso esses limites, o que acontece? Aí o perigo é iminente, quer dizer, ele está próximo, ele está muito rápido. Porque eu estou trazendo um pensamento egoísta, eu estou trazendo um pensamento ruim para a minha vida. E o perigo iminente é de quê? De que eu viva constantemente debaixo daquele que me faz transgredir leis, ou que procura fazer com que os homens transgridam as leis, que é o diabo. Eu preciso tomar cuidado com o perigo da violação do mandamento. Nós vemos, citado na lição aqui, Ananias e Safira, que eles acham que estão mentindo para Pedro, mas eles não estão mentindo para Pedro, eles não estão enganando Pedro. Veja que Pedro diz, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? É aí que está o problema. Porque o pecado aqui é diretamente contra Deus. Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra, não só para Deus, eles mentiram contra Deus. E quando você vai contra Deus, meu amigo, o choque não é... 100% das vezes não é muito bom para nós, seres humanos. Veja que eles arriscaram uma sorte, ninguém lhes pediu nada, eles simplesmente prometeram.
Já falei também em outras aulas sobre isso aqui. A questão não era o que passou eles ficarem para ele, mas eles não estipularam um valor. Entendeu? Ele falou, tudo que nós vamos vender, o que nós conseguirmos, nós vamos doar. Mas quando eles viram que algo valia 100, foi vendido por 200, a ganância já arrebentou o coração deles. E eles entraram num acordo para mentir, mas pensaram que estavam mentindo para Pedro, para os apóstolos, para os discípulos. Não, eles estavam mentindo para Deus. Veja, aí você me pergunta assim, mas por que hoje não morre? Ora, a igreja estava nascendo. A igreja estava nascendo. Então, algumas lições elas precisavam ser dadas. Bem, nós vamos ver muitos martírios. Hoje nós não temos. Nós acredito que nunca nós tivemos, eu não me lembro agora, me desculpe, esse debate pronto, um exemplo de martírio no Brasil. Não me lembro. Mas veja, nós temos países de restrição ao cristianismo que muitos dos nossos irmãos são martírios, ainda glorificam a Deus através do martírio. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja, algumas coisas acontecem nos princípios, veja, que nós precisamos ter algum rigor para que a ideia, não é que a ideia seja entendida, aqui é duro, irmãos. Algumas pessoas, eles se fazem e eles interpretam errado porque eles querem interpretar, às vezes, o que a gente fala. Mas veja bem, todo começo você tem que ser um pouco mais restritivo. Para quê? Para que tenha um bom começo. Algumas lições, alguns mandamentos. Então, aí alguém pode dizer hoje, mas tanta gente hoje mente na mesma situação de Ananias e Safira e não morre. Cuidado. Cuidado. Tá bem? A pessoa ela pode não morrer fisicamente, mas também espiritualmente não consegue dar um passo, porque está morto. Aí você me pergunta, mas por que eu tenho que tomar cuidado com o perigo da violação do mandamento? Porque 3:3, porque eu preciso, quando eu me preocupo, eu tento tomar medidas para não cair neste erro. E qual é a melhor medida para... No mundo tem um ditado que diz, oficina vazia, ou cabeça vazia, oficina do diabo. Então, se vazio é a oficina do diabo, se o vazio está relacionado ao diabo, logo eu vou me relacionar. O que vai ser relacionado a Deus? Ocupar. Ocupar a quê? Ocupação. E qual a ocupação? A ocupação cristã. Tem pessoas que, para passar por determinados períodos de problemas que tiveram, de perdas que tiveram de alguma coisa, eles vão ocupar a sua vida. Um hobby, uma profissão, alguma coisa. E o Cristo, qual é a ocupação cristã? Veja, a nossa ocupação cristã tem que ser com o quê? O escritor vai citar as redes sociais e tal, as falsas informações, e tudo isso ele vai ter lugar em um lugar vazio, ele vai ter ocupação em um lugar vazio. Tá? Uma preocupação relevante das redes sociais, qualquer tipo de mídia hoje em dia, você tem aí uma enxurrada de mentiras, principalmente contra o cristianismo, contra a Bíblia, contra Cristo, zombarias, e nós precisamos nos ocupar por quê? Com o quê? A nossa ocupação deve ser a palavra de Deus. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio, o coração alegra, formoseia o rosto, e veja, o coração só pode estar alegre se ele estiver ocupado com a palavra de Deus. Somente ela pode curar a nossa alma pecaminosa, nos capacitar a viver em amor com os nossos semelhantes. Veja, que para todo veneno, nós falamos também numa das aulas, que para todo veneno você tem um antídoto. O antídoto é aquele que faz com que o veneno perca a sua eficácia, a sua potência. Podem ficar resquícios, algumas sequelas, podem, mas não vai ser fatal. Bem, porque você tomou o remédio antes, você recebeu a vacina antes que o veneno ou que algum tipo de química ou qualquer coisa ela tivesse um efeito fatal na sua vida. Bem, então, qual é o antídoto contra as fake news? Vamos dizer assim, é a palavra de Deus. Por quê? Os efeitos da falsa informação trazem muitos malefícios para a sociedade. Veja, para a sociedade, destroem famílias, arruinam casamentos e implementam falsas teorias. Bem,
E eu não estou falando aqui de teorias fabulosas de conspiração, não é nada disso. Eu estou falando aqui de teorias dentro dos sofismas, das mentiras, dos enganos, das ideologias. E nós precisamos tomar cuidado. E o que é que vai nos proteger de tudo isso? É a palavra de Deus. Porque se nós não estivermos vacinados contra este veneno, o que ele vai fazer? Olha, começa do macro, sociedade. Depois ele vem para famílias. Depois ele vem para o casamento. Veja que vai chegando e depois implementa falsas teorias. Tá bem? Eu acredito que a ideia central nós conseguimos trazer, nós conseguimos fazer uma crítica no sentido de mais analisarmos o que está escrito. Não estou falando que eu estou conseguindo expressar a ideia do escritor, não é nada disso. Mas aquilo que eu leio, tá bem? E você, obviamente, vai fazer a leitura e vai chegar às suas conclusões e a minha conclusão com a sua conclusão, com a do escritor e de outros que você tem oportunidade sadiamente de ouvir, você vai chegar a uma ideia central e fazer base para a sua doutrina de vida. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos livre tanto de falar falsamente quanto de ouvir as falsidades ou as mentiras. Tá bom? Que Deus nos abençoe, se Deus quiser, quando nos encontrarmos na lição de número 11. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.